Beleza. Bom, pessoal, hoje a nossa sala é um bate-papo sobre história e linguagem do cinema. O nosso convidado é o professor pós-doutor Giovano Moreira Chaves. Um pouquinho do currículo dele: o professor Giovano ele é graduado em bacharelado e licenciatura em História pela Universidade Federal de Viçosa em 2004. Especialização em História e Cultura da Arte, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, em 2006. Ele é mestre em História, Tradição e Modernidade, cuja linha de pesquisa foi em Culturas Políticas, pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2010. Ele fez o doutorado dele em História, Tradição e Modernidade, cuja linha de pesquisa foi em Culturas Políticas, pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2018, e concluiu o seu pós-doutorado em 2019 na Universidade Federal da Grande Dourados, com a linha de pesquisa Fronteiras, Identidades e Representações. Iniciou a sua carreira no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul em 2016, no campus de Naviraí. Em 2019, ele chegou em Dourados, nos presenteando com a sua presença aqui como servidor do nosso campus. Então, professor, queria agradecer muito a sua presença, dizer que é uma honra para nós e para os alunos aqui que o senhor conduz essa sala, e fique à vontade, então, para bater esse papo com os alunos. Ô, Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Saudade aí das nossas resenhas e um abraço aí para você, viu? Muito obrigado aí pela recepção. Então já posso começar, né? Beleza. Bem, pessoal, boa tarde, né? O Sérgio aí já fez a apresentação, né? E então nós vamos hoje ter uma tarde aí, né? Nessa uma hora aí que está prevista a nossa palestra, vamos ter uma tarde cinematográfica, né? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês que se ao final dessa palestra, né, você tiver muito mais dúvidas do que certezas, é sinal de que você entendeu bem a palestra, né? Agora, se ao final dessa palestra você sair com a concepção de que você entendeu o que é o cinema, é porque você não entendeu a palestra direito, né? Aí você pode estar se perguntando, né? Mas eu venho ver uma palestra sobre história e linguagem do cinema e o palestrante me fala que ao final da palestra eu vou sair sem saber o que é a história e a linguagem do cinema? É bem por aí mesmo, pessoal. E ao final, vocês vão entender por quê, né? Então é o seguinte, vamos lá. Sempre foi um desejo muito grande da humanidade em geral em se autorrepresentar, também representar o outro, representar a natureza por meio de imagens. Provas disso, né, é que nós temos lá na ancestralidade, lá do período que é chamado de pré-história, né, que é uma concepção muito polêmica esse termo pré-história, né, se denomina pré-história porque essa sociedade não tinha escrita, mas a escrita formal, como nós entendemos hoje, né, mas essa sociedade já se comunicavam como nós nos comunicamos hoje, por exemplo, pelas placas de trânsito, né? Vira esquerda, vira direita, proibido virar à esquerda, proibido virar à direita. Ou seja, isso também é uma linguagem, né? Não necessariamente a linguagem escrita, né? A letra é a linguagem padrão. Mas nesse período já existia essa comunicação e dentro dessa comunicação, essa necessidade de se representar. Aqui mesmo em Mato Grosso do Sul, tem várias cidades que nós temos as famosas pinturas rupestres, e nessas pinturas rupestres nós temos, né, autorrepresentações da própria humanidade, né? As pessoas se representando da forma como elas gostariam de serem vistas pelo outro, ou querendo simplesmente passar uma mensagem para o outro. Nesse processo que vai, né, desde o início das sociedades humanas até hoje,
esse desejo, essa vontade de se autorrepresentar, de representar o mundo, a vida, a natureza por meio de imagens, ela continua. Ela continua e ela cada vez vai ganhando características novas. Só que tem um detalhe, né? Essas representações, desde suas origens, elas foram ficando cada vez mais complexas, né? Cada vez mais detalhadas, até surgir a pintura, né? A representação por meio da arte plástica. Essa representação pela arte plástica, por exemplo, na história do Brasil, né? Nós temos Jean-Baptiste Debré, que era um artista francês, e temos também o Rugendas, que era um artista holandês, que fizeram muitas pinturas na época do Brasil colônia. E aí essas pinturas hoje nos servem para que nós possamos ter uma ideia de como era o cotidiano na época do Brasil colônia. Né? Depois, quem tiver interesse, eu vou colocar o nome dele no chat aqui, ó. Jean Baptiste Debré. Né? É uma das melhores possibilidades que nós temos de mergulhar por meio de imagens no passado da história do Brasil colonial. Né? As pinturas dele sobre o cotidiano dos escravos, ou escravizados, melhor dizendo, naquele contexto, é fantástico, né? Dá margem aí para muitas interpretações. Tudo bem, mas a pintura é uma realidade do fato? É ou não é? Vamos começar a pensar, né? O pintor vai lá, olha para uma realidade, olha só que legal, igual esse quadradinho que eu estou aqui, ó. Ele recorta esse espaço e dentro dessa tela, ele olhando para o real, ele repassa para a tela uma ideia da realidade de acordo com a percepção dele, mas que é uma pintura, né? É uma arte plástica. Até que chegamos, então, no século XIX, né? Século XIX é que vai de 1801 a 1899, e nesse século nós temos uma invenção. Esse é o século também que começou a ter no mundo as feiras de ciências e tecnologia. Olha só que legal. Então, nesse século, mais precisamente em 1839, veio então uma invenção que modificou, né, e continua modificando para sempre a ideia de representação na humanidade. E que invenção foi essa? Essa invenção foi a fotografia. Imagina, pessoal, você vivendo no ano em que a fotografia foi inventada. Hoje é tão comum, né? Qualquer pessoa pega um celular e sai tirando foto. Mas atenção, a fotografia ela tem o quê? 160 anos, 170 anos talvez. Ou seja, não é que existiu fotografia em toda a história da humanidade, né? Ela tem um período que ela foi inventada. E aí, quando surgiu a fotografia, as pessoas na época começaram a pensar assim: pronto, agora nós temos uma máquina que é capaz de retratar a realidade como ela é. Então, nós não precisamos mais de pintura. Pintura não tem mais necessidade. Para que eu vou pintar se eu posso dar um clique? Na época tinha que revelar a foto. Eu acho que a maioria de vocês nem sabe o que é isso, né? Revelar a foto. Para quem não sabe, deixa eu comentar, pessoal, antes da foto aí digital, né? A era aí do celular, das câmeras digitais, existia uma câmera fotográfica que você tirava a foto, levava numa loja, pedia para revelar, esperava 7 dias e depois desses 7 dias você recebia as fotos, tá? O sistema era diferente. Mas o fato é que, após a invenção da fotografia, muitas pessoas... o Sérgio comentou bem, porque muitas vinham queimadas, né, Sérgio? Os olhos vermelhos, era complicado, né? Mas, depois da invenção da fotografia, a pintura ficou em segundo plano. Muitas pessoas
que inclusive tinham quadros na época, né, de pintores famosos, que hoje valem milhões de dólares até, as pessoas começaram a desfazer dos quadros, porque isso não tem mais valor, o negócio agora é a fotografia, né? Então, a fotografia, ela vem com esse discurso, né, com essa ideia de que agora a realidade pode ser captada. Nós conseguimos, até que enfim, representar o real. Só que, será que a fotografia representa a realidade como ela é exatamente? Será que tem algo por trás disso? Será que existe uma linguagem fotográfica? Eu já vou até fazer uma pergunta, porque agora nós vamos entrar no cinema, né? Se eu passar uma câmera para cada um de vocês que estão vendo essa palestra e pedir para ir lá na Praça Antônio João, aqui em Dourados, e tirar uma foto da igreja que tem lá na praça, será que todos vão captar a realidade da igreja da mesma forma? Talvez não, né? Mas vamos chegar lá, porque a fotografia, ela capta a realidade. Ou não, né? Mas é uma realidade o quê? Estática, parada. Ela não tem movimento, né? Ela é uma realidade fixa, imóvel. No entanto, algumas pessoas começaram a pensar: olha, será que é possível captar a realidade como ela é, inclusive captando o movimento? Eu vou dizer para vocês, eu, às vezes, pego o celular e vou mexer no celular, e aí eu me pego pensando assim, como que isso foi possível de acontecer? Como é que pode existir um aparelho como esse, né? O que tocou o ser humano de uma maneira tão inovadora para a gente chegar nesse aparelho, né? Porque, assim, quando você pensa na maravilha do celular, naquela época as pessoas estavam pensando na possibilidade de captar a imagem em movimento. Porque o Thomas Edison, já comecei a falar alguns nomes importantes, né? Que também esteve totalmente ligado à história da invenção e à evolução da fotografia. Ele, então, vai inventar um aparelho, pessoal. Inclusive, ele apresentou esse aparelho em uma feira de ciência e tecnologia, naquela época, lá em Paris, né? E aí, esse aparelho era o seguinte: ele coloca uma fotografia ao lado da outra dentro de um cano com uma manivela, só que tudo muito bem feito, né? Muito bem sofisticado. E aí ele colocou um dispositivo circular e colou algumas fotografias nesse dispositivo circular. E aí, quando ele rodava a manivela rápido, você olhava assim por uma lupa, e aí a fotografia movimentando rápido, uma do lado da outra, criava, então, a sensação ou a ilusão de movimento. E aí ele cobrava 1 centavo das pessoas, né, que lá na época eles falavam o níquel, né? Esse nome, o níquel, é importante porque os primeiros cinemas eles tinham o nome de Nickelodeons, porque o preço para entrar era um níquel, que era como se fosse aqui para nós no Brasil 1 centavo. Então, o que acontece? Ele, por meio desse cinematoscópio, ele cobrando das pessoas para ver essa imagem em movimento, ele começou a ganhar um dinheiro bom, né? A ganhar um recurso bom. Tanto que, até hoje, as grandes empresas aí que foram idealizadas por Thomas Edison fazem grande sucesso, né, no âmbito da fotografia mundial. Mas o fato é que, ora, no cinematoscópio, uma pessoa só que vê por uma luneta. Mas se eu, ao invés de projetar no cinematoscópio, projetasse numa tela, numa parede, e aí eu poderia chamar mais pessoas para assistir essa projeção. E aí, essa ideia de dar um passo a mais em relação ao cinetoscópio. E, ao invés de projetar dentro de um aparelho, projetar
de um modo, numa tela, que várias pessoas pudessem ver, isso vai ter o nome de cinematoscópio. É o primeiro nome, podemos dizer assim, do cinema, do filme, como nós conhecemos hoje, né? Só que é o seguinte, e para fazer essa projeção e para captar essa imagem, como que nós vamos fazer, né? Bem, pessoal, o cinema, quem não gosta de filme, né, costuma dizer assim, eu não gosto de filme não, porque o filme todo é uma mentira, é uma ficção. Aí você fala, não, mas tem um documentário, o documentário retrata a realidade. Então, o documentário retrata a realidade, será? Por isso que eu disse para vocês, são muitas questões, né? Cada um vai fazer sua própria compreensão, mas o que nós estamos discutindo aqui é o que é realidade, o que é ficção, e como que o nosso olhar para o mundo capta essa sensação de realidade e de ficção, né? E o cinema é o exemplo máximo para esse tipo de discussão. Porque, vejam só, eu estou dizendo, criaram um cinematoscópio. E aí, dois irmãos, tá, pessoal? Irmãos Lumière. Lumière, em francês, significa luz. Então, eles têm um nome muito curioso, que são irmãos Luz. E eles colocaram luz nessa história toda. Luz, câmera e ação passa a ser a regra a partir daí, né? Porque os irmãos Lumière, para poder projetar um filme, que nem tinha esse nome de filme ainda, ok? Em um espaço que mais pessoas pudessem ver, mais do que uma, porque no cinematoscópio só podia ver uma. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram, então, atenção para essa informação, o primeiro filme de todos os tempos, a primeira filmagem, ou seja, eles captaram essas imagens de um modo diferente, numa amplitude maior, numa rotação maior, e aí eles produziram e apresentaram o primeiro filme de todos os tempos. Nós vamos assistir esse filme agora, tá? E depois eu vou continuar comentando sobre ele, eu vou reproduzir ele aqui para vocês. Mas atenção, o que vocês vão ver, para quem não viu ainda, é o primeiro registro cinematográfico de todos os tempos. A chegada do trem à estação Ciotat, lá em Paris. Nada mais que isso, ok? Vou compartilhar com vocês agora, só um minutinho. Alguém só me responde aí, por gentileza, se já está aparecendo aí a imagem para vocês. Tá sim, professor. Sim? Beleza. Então vamos assistir, é bem curtinho, tá, pessoal? Pronto. Voltando. São várias considerações que nós devemos fazer. A primeira delas, essa trilha sonora que a Cleo perguntou, né, de quando que é o filme, né? Ele é de 1895, se for essa a pergunta, tá? Um minutinho. Peraí. Pronto. É de 1895 que é esse filme, ok? Então é o seguinte. Primeira observação sobre esse filme aí, a trilha sonora.
Ah, se não tinha filme, como que tinha essa trilha sonora? Não, pessoal, não tinha trilha sonora. Essa trilha sonora foi colocada agora, para o filme ficar mais fácil de assistir, né? Porque ele nada mais é que um trem chegando à estação, e isso para nós é extremamente comum, né? Mas não tinha trilha sonora. Os primeiros filmes com trilha sonora eram assim, a imagem passando na tela e uma orquestra tocando ao lado do filme. Imagina que barato, né? O filme passando e as pessoas tocando ao vivo para poder fazer a trilha sonora do filme. Ah, alguém está falando que está muito baixo, mas o meu volume aqui está no máximo. É Não, isso? então, professor, parece que a Cleo está Ah, reclamando que está baixo, mas para mim e para a Ariana o som está normal, saindo normal. sim, não, tranquilo. É porque para mim também aqui está no volume máximo, tá? Aumenta o seu som aí, Cleo. Às vezes dá certo. Vou chegar mais perto aqui também, falar mais alto. Bem, então o que acontece? Não tinha trilha sonora. Agora, o segundo ponto curioso que eu quero passar para vocês e que eu acho que essa parte eu acho fantástica, pessoal, é que é o seguinte: sabe esse filme que vocês acabaram de assistir? Então, ele foi apresentado em uma feira de ciência. Não era entretenimento, não era diversão, não era filme, como nós entendemos hoje. Isso aí era um experimento científico. Eles disseram assim, ó, vamos captar o movimento, a realidade da imagem que nós verificamos no mundo, e isso foi entendido, foi apresentado, foi falado como um, uma inovação, um evento, vamos dizer, uma criação científica, ok? Não tinha cinema, não existia isso como nós entendemos hoje. Era só, olha o que nós. É igual se você desenvolver um aplicativo, alguma coisa hoje. E eles conseguiram mostrar nessa feira, dizendo que conseguimos captar a imagem em movimento. E pessoas duvidaram deles, pessoas ridicularizaram, riram deles, como todas as grandes invenções da humanidade, tem um pouco disso, né? E aí o que aconteceu? Eles depois foram exibir para as pessoas curiosas, que ficaram curiosas, tinham pessoas que não acreditavam, tinham pessoas que apostaram que era mentira, né? Então ele levou o seu equipamento para o Café Paris e fez uma exibição pública para as pessoas passando na rua, como se nós montássemos os estandes da nossa feira lá na praça. E aí as pessoas, ele disse, olha, eu consegui captar as imagens em movimento, eu vou passar isso aqui hoje, determinada hora, por exemplo, 14 horas. E aí, quando as pessoas foram assistir e viram essa imagem do trem chegando à estação, grande parte das pessoas saíram correndo, ficaram com medo, acharam que aquilo era um portal, que o trem ia sair, porque elas não conseguiram entender como que foi possível, né, aquela questão ali daquela imagem. Deixa eu só ver o comentário da Giovana aqui, né? Ah, não, mas o Viagem à Lua, nós vamos falar dele daqui a pouco, que é do Jorge Méliès. Ele vai ser o terceiro que eu vou mostrar aí. Segura só um pouquinho, né? Ele não é o primeiro, o primeiro filme, tá? O Viagem à Lua, do Jorge Méliès, é o primeiro filme de ficção, que é diferente, ok? Vamos chegar lá. Então, o que acontece? E aí, isso virou um fenômeno, né? Começou a fazer muito sucesso, as pessoas começaram a comentar bastante. Os irmãos Lumière vão fazer vários outros filmes. Tem um filme deles que é um cara regando o jardim, aí o vizinho dele chega e ele começa a jogar água no vizinho, e o filme é só isso. Só que começou a fazer muito sucesso, porque era uma novidade absurda, né? Como é que pode alguém ter captado as imagens? Só que aí, pessoal, começa então a fase que muitos pesquisadores chamam, mas em tom até de brincadeira, né? Que é a fase de quando começa a ter o delírio do cinema. Por que o delírio do cinema? É pelo seguinte: primeiro temos que voltar à fotografia de novo, né? Para dizer o seguinte: a fotografia, quando ela foi criada,
ela foi criada com a ideia de que seria o fim da pintura. A pintura acabou? A arte plástica acabou? Não, pelo contrário. Mas a pintura e a arte plástica foi profundamente influenciada pela fotografia e depois pelo cinema. Eu vou comentar já já. Por quê? Porque a fotografia ela virou para a arte plástica e disse o seguinte: arte plástica, você não consegue captar a realidade como eu consigo. Eu simplesmente reproduzo a realidade como ela é. Você não. Você pinta. E essa pintura é distorcida. Isso não é a realidade como ela é. Aí, a pintura virou para a fotografia e disse o seguinte: fotografia, mas você não consegue captar tudo que eu consigo. A fotografia disse o que, por exemplo, eu não posso captar e que você pode? Pintura? Aí a pintura respondeu para a fotografia: o sonho. Capta o sonho. Eu quero ver. Por exemplo, na noite passada você sonhou que você tinha asas e estava voando. Eu quero que você representa isso, fotografia. E aí, a fotografia só conseguiria representar isso se fizesse uma montagem, porque isso não existe na realidade, uma pessoa com asas. Mas a pintura consegue pegar essa pessoa com asas e colocar ela onde ela quiser, no que vai ficar conhecido da arte no momento posterior como surrealismo. Mas, na pintura, a pintura vai passar por um momento que é o chamado expressionismo. Por exemplo, você quer fazer uma imagem de uma pessoa triste, só que você quer a pessoa muito, 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 muito triste. Aí, por mais que a pessoa faça uma cara de triste, a fotografia vai conseguir captar no máximo aquilo ali. A pintura não. A pintura consegue distorcer o rosto da pessoa de uma forma que consegue representar ela com um grau de tristeza que é até maior do que o ser humano pode fazer com o próprio rosto. Então começa a fase do impressionismo, do expressionismo, do surrealismo, que é quando a pintura começa a fazer coisas que não estava preocupado em captar a realidade dos fatos, e sim, exatamente captar a mágica dos fatos, o surreal dos fatos, né? E isso acaba, então, influenciando bastante também no cinema. Por quê? Porque esse filme que vocês assistiram do trem chegando à estação, isso é um filme ou é um documentário? Pensa, responde mentalmente. É um filme ou é um documentário? Ou seja, ele só documenta um trem chegando na estação, ou ali é um filme que tem uma narrativa, que conta uma história? Pessoal, numa boa, essa é uma questão que até hoje a história do cinema não deu conta de responder. Por quê? Porque é o seguinte: se eu for conversar com você lá no Instituto Federal, se você estiver passando pelo corredor, eu vou te fazer uma pergunta, você me responde de uma maneira. Mas se eu chegar com uma câmera, colocar no seu rosto e te fazer a mesma pergunta, você muda. A câmera muda as pessoas, né? Você falando naturalmente com uma pessoa e você falando diante de uma câmera, você tende a ter um comportamento muito diferente. Então, a partir do momento que aquelas pessoas estão saindo e entrando do trem, sabendo que tinha uma câmera as filmando, elas começam a atuar, elas perdem a sua naturalidade. Você pode assistir esse filme 50 vezes, ele tem no YouTube. Tem uns 2 ou 3 ali que dão uma olhadinha para a câmera assim, ó, dá uma ajustada e continua andando. Porque quando você põe a câmera tira a naturalidade. Então, como que ela capta a realidade do fato se ela tira a naturalidade das pessoas? Então, o que acontece? O que é aquilo? É a realidade? É ficção? É documentário? O que é esse filme? Né? Então, vamos pensando, porque, como eu disse para vocês, é muito mais dúvida do que resposta, né? Até porque o cinema é muito novo. Tem 126 anos que ele foi inventado. É pouco tempo, né?
Então, o que acontece? Aí, algumas pessoas começaram a pensar o seguinte: olha, se o cinema, se a pintura respondeu dessa forma para a fotografia, no cinema também, então, nós podemos admitir, aceitar que nós vamos começar a contar histórias pelo cinema. Quando eu falo histórias, é com E, né? Não é história oficial que a gente estuda na escola, não é isso. É história, literatura, narrativa. Vamos começar a criar um início, meio e fim. Ou seja, vamos começar a colocar ficção no cinema. E aí, quando essas ideias começaram a ganhar força, meu Deus, pessoal, isso foi cair nas mãos de uma pessoa que era nada mais, nada menos do que um mágico. Ele era mágico ilusionista. Ele trabalhava com teatro, ele trabalhava com circo e ele era um artista. E aí ele pega toda essa montagem, toda essa estrutura científica que existia no cinema e começa a fazer isso daqui que nós vamos assistir agora. Só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês. Aqui, pronto. Ou seja, esse é Jorge Méliès e ele começa a narrativa, a mágica, né? Tudo que nós conhecemos hoje no cinema, pessoal, de poder criar coisas que a gente nunca imaginava que ia ver e isso ser transportado para uma tela, passou pela mão do Jorge Méliès. Ou seja, alguém até comentou aqui no chat, né, sobre o filme Viagem à Lua, que é o filme mais famoso dele, né? Porque é o seguinte, naquela época, imagina, 1898, né, as pessoas pensando, será que algum dia o homem vai conseguir chegar à Lua? Aí ele respondeu, o homem chegar à Lua, ele assim fisicamente pisar lá, eu não sei, mas pelo cinema é possível chegar à Lua, né? E aí, deixa eu só localizar aqui, tem no YouTube, esse filme eu não vou passar ele agora, porque ele tem 14 minutos, ok? Então ele fica muito extenso para que nós pudéssemos exibir ele aqui agora. Só que eu vou passar um trecho dele, só para vocês terem uma noção do que o Jorge Méliès fez nesse filme, né? E como que esse filme acabou ficando aí famoso na história do cinema. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês só uns trechinhos dele, ok? Porque ele fica grande para passarmos ele todo agora. Então ele já é de 1902. A Viagem à Lua, né? Tudo feito à mão. Então aqui são as pessoas, né, discutindo, será que é possível, será que não é? Eu vou adiantando, né? Tem um momento aqui que eles começam a construir a espaçonave. Veja só, isso em 1902, hein? Ou seja, eu estou dizendo para vocês o início da ficção científica. Aí nós temos que parar tudo, pessoal. Aí nós temos que parar tudo. Olha só, então,
Ele chegou na Lua, né? Olha que lindo isso, cara. Imagina que isso tudo foi feito artesanalmente, né? Foi feito à mão. E aí depois ele encontra seres na Lua. Olha só, são seres que viviam na Lua. Isso aí já é a Lua, né? Esse filme é muito legal, viu? Vale a pena existir. Aí eles são sequestrados por esses seres, até que eles conseguem fugir da Lua e voltam para a Terra, né? Aí as pessoas lá da Lua vendo eles fugir, a cena dele se atirando com que pode ser entendido como uma espaçonave, né? Ou seja, é um filme muito lindo que vale a pena você assistir. Aí eles chegando, a população comemorando, né, o retorno deles da Lua. Ou seja, a nossa civilização, né, vai chegar à Lua lá na década de 60 do século XX, né? Mas aí, pelo cinema, já tinha aí essa ideia, né, do que poderia ser essa viagem à Lua. Mas aí eu disse uma coisa aqui, que assim, pessoal, eu disse para vocês, o cinema surgiu numa feira de ciência. Depois, ele surgiu tentando captar a realidade. Agora já está se admitindo que não é só captar a realidade, é contar uma história, é entreter, é passar uma informação. E aí surge a ficção no cinema. Então, o cinema que surgiu como ciência e passa a ter uma narrativa, que é também o título dessa palestra, para poder contar uma história, passar uma informação, aí você tem essa fusão, e essa fusão vai gerar, veja só, a ficção científica. Então, a partir da ciência, é possível você também falar da ficção, porque teve esse casamento da ficção científica. E aí, pessoal, o cinema se torna super popular, começam a surgir muitos filmes, todas as praças das grandes cidades do mundo passaram a ter uma sala de cinema. Quem é mais antigo aí, tem mais de 40 aí, deve se lembrar como era legal, né? Ir namorar e passear no cinema no fim de semana. E o cinema ficava na praça principal da cidade, sempre tinha uma sala de cinema, né? Só que com a invenção do videocassete, que muitos de vocês nem devem saber o que é, depois o DVD, né? Enfim, agora as plataformas digitais, né, de streaming, então as pessoas começaram a ir menos, até que os cinemas acabaram nas praças, e hoje eles são concentrados mais dentro dos shoppings, né? É até um bom tema para uma outra fala, eu nem vou entrar nessa aqui agora, do porquê que o cinema foi passar no shopping, parar no shopping, não, porque isso aí é uma outra palestra, né? Mas vamos concentrar aqui, porque tem mais duas coisas importantes para nós vermos ainda, né? Então, o cinema se torna super popular. Quando ele se torna super popular, as pessoas começaram a perguntar, mas o que é isso? Que coisa fantástica, que fenômeno maravilhoso que é esse, né? E aí começam as pessoas a estudar o cinema, surge a expressão sétima arte para designar o cinema, né? Porque antes você tinha ali a música, a dança, a fotografia, o teatro, a pintura e a escultura, né? Juntos. E aí o cinema era a única arte que conseguia englobar todas essas dentro de uma só. Né? A ópera, que era muito famosa também. Então o cinema passa a ser considerado como a sétima arte, né? E aí as pessoas começaram a perguntar já lá naquele período, né? Mas o que é isso? O que é o cinema? Né? E aí começaram então a entender que o cinema nada mais é que um truque. Ele é uma montagem. E sobre essa montagem do cinema, tem um teórico, né, lá daquela época, que ele inventou um efeito que acabou recebendo o nome dele, que é o chamado efeito Kuleshov. Então, a resposta mais, vamos dizer assim, direta que nós teríamos para a pergunta sobre o que é cinema, embora ela seja muito polissêmica, é: o cinema nada mais é do que um efeito Kuleshov. Então, agora vamos conhecer, para quem não conhece ainda, né, o que é esse efeito Kuleshov. Ou seja,
que nós estamos vendo? Um prato com uma sopa, né? E um copo ali parecendo ser de vinho ou de café. Aí uma imagem parada de um senhor. O que dá a entender aqui? Que ele estava olhando para aquele prato e para aquele copo, né? Continuando. Uma criança deitada, não sabemos se está viva, se está morta, se está dormindo, e novamente a mesma imagem da mesma pessoa olhando para a criança. Agora, a parte 3. Nós temos essa mulher aí num sofá. E aí, a mesma imagem. Ele olhando para a mulher. Só que é o seguinte, vamos lá, pessoal. Olha que legal isso, hein? Quando ele olha para a sopa, nós pensamos, vendo o rosto dele, ele deve estar com fome, né? Olhando para um prato de sopa. Só que veja só, o rosto dele é o mesmo, não muda. Aí, quando parece que ele olha para a criança, o que nós podemos pensar? Olha só o mesmo rosto dele. Ele está com pena, ele está preocupado. Enfim, o que será que está passando pela cabeça dele? E depois ele olha para a mulher. E aí, o que está passando pela cabeça dele? Desejo? O que será? Ou seja, o rosto dele é o mesmo sempre, não muda. O que muda é só a imagem que ele está olhando. Então, pessoal, isso é a regra básica para todos os filmes que existem, que você já assistiu e vai assistir em toda a sua vida. Ou seja, é só uma montagem de fotografias, uma do lado da outra, que cria essa sensação aí do efeito Kuleshov, que nada mais é que um truque. Ou seja, é a mesma imagem, ele só filmou uma vez o rosto daquele cara. E aí ele coloca a foto do rosto daquele cara passando, rodando várias vezes, e coloca o prato de sopa. Depois a mesma imagem, a criança. Depois a mesma imagem, a mulher deitada no sofá. E isso criou ali um complexo de imaginações na nossa cabeça, porque a imagem do rosto daquele cara poderia vir na sequência a imagem de qualquer outra coisa. E aí é a sua cabeça que cria a associação. Não é a imagem. É você que, ao olhar para aquela imagem, você começa a projetar o seu pensamento. Então, veja só, é a imagem, a montagem da imagem que faz com que você possa prospectar o seu pensamento. E aí, a penúltima imagem que eu vou passar para vocês hoje, a penúltima cena, é essa aqui. Porque vocês veem os filmes antigos, tipo do Charlie Chaplin, parece que o Charlie Chaplin está muito rápido, está muito veloz, né? Não, pessoal, porque aquilo era feito com menos quadros por segundo. Então, quando eles colavam as fotografias no rolo, porque o cinema é assim, eu já falei o que é o cinema aqui umas 50 vezes, né? Para vocês verem como que tem muitas definições. Mas nada mais é do que assim, ó, um tanto de fotografia, milhares, coladas uma do lado da outra, rodando rápido dentro de um rolo. Hoje é digital, mas na época era um rolo. E aí, quando você passa rápido essas fotografias, dá a sensação do movimento. Então, é um truque. Não existe o movimento mesmo de verdade no cinema. Existe a velocidade. E por falar em velocidade, eles começaram a colocar mais fotografias no rolo, e aí, quanto mais fotografias, mais próximo do nosso movimento real, o cinema fica. E aí eles começaram não só mais captar a ficção, o delírio, a fantasia, eles começaram também a representar a velocidade da vida moderna. E um outro grande teórico do cinema, que é o Dziga Vertov. Ele é russo, ok? E aí, na década de 20, o Dziga Vertov fez um dos filmes mais famosos aí da história do cinema, que é O Homem com a Câmera. E aí vejam como tudo já ficou muito mais complexo.
Pensa no método Kuleshov, olha só. Ou seja, você corta uma cena aqui, corta outra ali, corta outra ali, corta outra ali. Monta elas numa sequência. E aí você cria essa sensação de que isso poderia ter uma estrutura narrativa linear, ou seja, como se ele estivesse contando a história do pesadelo do cara. Eu vi que a Heloísa comentou aí, né, Heloísa? Os mestres da montagem do cinema, né? O berço da ideia de montagem no cinema vem da época soviética, né, no começo lá da União Soviética, pouco depois de deixar de ser Rússia, que são Dziga Vertov, o Sergei Eisenstein e o Pudovik, ok? Que são 3 teóricos aí muito impressionantes nessa questão da montagem. Agora, para encerrar, e o som no cinema, hein, pessoal? Quando que começa o som no cinema? Porque toda essa música que vocês escutaram, ela não existia no filme, ela era feita fora do filme, né? Era uma banda tocando, tá? Então, assim, em 1928 é feito o primeiro filme sonoro com uma pessoa falando na história, né? Inclusive, tem várias curiosidades sobre isso, porque o Charlie Chaplin, por exemplo, ele fazia cinema mudo, né? E aí o Charlie Chaplin não gostou de ter sido inventado o som no cinema. Ele foi contra. Ele disse que o som ia atrapalhar a imaginação que as pessoas têm ao assistir um filme, né? Mas acabou que, embora a maioria dos... Charlie Chaplin fez um filme só, sonoro, né? Os outros, mais de dezenas de filmes dele são todos mudos, né? Mas só para vocês conhecerem o primeiro filme mudo, sonoro da história, vamos falar de um outro tema, que na época também existia muito racismo, tá, pessoal? Como existe até hoje, mas a década de 20 nos Estados Unidos era muito mais rigorosa, né? Então, eles não contratam ali atores negros e um ator branco acaba se pintando, né? Para parecer que era negro ali, tá? Só chamar essa atenção, porque isso fica bem claro no filme, mas só para vocês conhecerem, esse é, então, o primeiro filme que vai ter voz humana na história. O Cantor de Jazz, o nome desse filme, ok? O jazz fazia muito sucesso nessa época, né? E aí é o seguinte, o filme vai todo mundo contando a história desse cara aí, que ele cantava nas igrejas gospels, né? Até que ele começou a fazer sucesso, e aí marcaram uma apresentação, aquelas apresentações triunfais para ele no final do filme, né? E aí, bem no finalzinho do filme, acontece essa cena. Ou seja, só para vocês poderem visualizar, né, e conhecer aqui por meio desse curso, né, dessa palestra, qual foi a primeira vez que apareceu uma voz humana dentro de um filme na história, que é o Cantor de Jazz de 1928. Pessoal, vamos, né, respeitar o tempo, porque nós temos... não saiu o som? Não tem problema, pessoal. Eu vou, antes de acabar aqui, eu vou copiar o link desse filme e vou colar aqui no chat para vocês ouvirem o som, tá? Mas nada mais é do que ele cantando uma música de jazz, ok? Eu colo aí o link desse filme no chat já para vocês. Então, pessoal, agora partindo para o encerramento, para nós respeitarmos o tempo, porque tem outras programações também, né? Como vocês perceberam, dá para ficar aqui uma semana falando, porque nós nem saímos lá do início ainda. Imagina quando nós formos falar, por exemplo, do western, né, dos famosos Velho Oeste. Aquele Velho Oeste que existe nos filmes é só no filme. Ele não existe na realidade. Então, o cinema ele é capaz de criar imaginários
criar coisas na sua cabeça que impregnam e que você não consegue mais pensar diferente do cinema. A forma como nós pensamos, por exemplo, os relacionamentos que nós temos é cinematográfica, né? Você faz um recorte dos melhores momentos do casal e pensa isso quase que como uma trilha sonora e de forma cinematográfica, ou seja, desde a invenção do cinema, o impacto, o efeito psicológico do cinema na vida das pessoas, no comportamento, principalmente na moda, né? O cinema, ele dita a moda. Até os anos 50, pessoal, ninguém usava roupa jeans. As roupas eram de tergal. Se você pegar as fotografias da história antes da década de 40, você vai perceber que ninguém usava jeans. Aí tem um filme dos anos 50 chamado Juventude Transviada, com James Dean. Aí ele aparece usando roupa jeans e aquilo vira moda e se espalha pelo mundo todo. Assim como a moda esportiva, usar roupas esportivas, calçados esportivos, né? Foi no cinema que começaram a usar. O efeito do cinema é tão impactante, porque a novela, o seriado, a animação, tudo isso é cinema. Então, assim, se uma atriz aparece num filme, numa novela, usando um cabelo, uma maquiagem, uma roupa de um jeito, no outro dia, as lojas de departamento, todas elas estão vendendo aquele produto, as pessoas consomem e imitam os hábitos dos atores de cinema, das atrizes de cinema, que, aliás, no início do cinema, os atores e as atrizes não tinham tanta importância. Hoje, grande parte deles, principalmente nas novelas, são escolhidos por questão estética, mas uma estética que é construída, ela é inventada, ela não existe de verdade. Porque da mesma forma que nós podemos perguntar o que é o cinema, nós podemos perguntar o que é a beleza. Então, o cinema criou um padrão de belo no mundo que muitas vezes também provocou um certo estrago. Criou também o chamado Star System. O que é Star System? É um sistema de estrela. Revista, as grandes atrizes, os grandes atores de cinema começaram a ser como se fossem produtos. Estampar as campanhas de publicidade. Ficarem milionários, né? Morarem lá em Hollywood. E tudo isso fez parte de um fenômeno que tem 126 anos, que afeta o nosso imaginário de uma forma que muitos de nós não paramos para pensar, a não ser quando você assiste uma palestra dessa ou alguma coisa para você refletir sobre, afinal de contas, o que é o cinema. E, agora sim, finalizando, eu queria dizer para vocês o seguinte, o que é a ficção, o que é a realidade dentro do cinema? O documentário, ele documenta a realidade? Se eu filmar aqui agora esse quarto, né? Os livros, a mesa, o notebook é um notebook. Só que ao filmar, eu vou fazer o recorte dessa filmagem do jeito que eu quiser, e aí eu vou criar uma linguagem, uma narrativa para a filmagem que eu vou fazer. E cada um de nós, se for fazer a filmagem sobre o mesmo tema, vai fazer de um jeito e vai criar a sua própria narrativa para esse tema. Então, assim, o cinema, ele está na fronteira, no limite, no meio, no lapso entre a ficção e realidade, né? Tem filme que você assiste que ele nunca mais sai da sua cabeça. Tem filme que você assiste que muda a sua vida para sempre. E outras coisas. O filme nunca termina. Todas as vezes que você assistiu um filme, você passou 1h30, 2 horas concentrada naquelas cenas, aquelas imagens vão fazer parte da sua estrutura de pensamento sobre aquele assunto que o filme tratou para sempre. E aquilo vai sempre ser uma referência na sua vida. Por exemplo, você viu um filme triste sobre guerra. Toda vez que você vê uma situação de guerra semelhante, você lembra daquele filme. Então, as imagens vão impregnando. Por exemplo, um filme 1492, A Conquista do Paraíso, que mostra o Cristóvão Colombo chegando na América. Todas as vezes que eu vou dar aula da chegada dos espanhóis na América, quando eu vou pensar no Cristóvão Colombo, eu penso nele com a cara daquele ator do filme, que é o Gerard Depardieu, um ator famoso. É muito difícil para mim pensar a cara do Cristóvão Colombo diferente da cara daquele ator que eu vi no filme. Mas aquele ator não é o Cristóvão Colombo. Ele é uma representação do Cristóvão Colombo, só que para mim é difícil pensar ele diferente.
Assim como são os filmes de história, né? Você vê o personagem lá, Dom Pedro II, no filme, você passa a achar para sempre que o Dom Pedro II tinha aquela cara mesmo. Então, é uma impregnação, é uma ficção, é um documentário. E para finalizar, o cinema, ele é uma questão colocada para você pensar. Você tem que pensar sobre o cinema. Você tem que sair só dos filmes fáceis, as produções hollywoodianas mais simplistas, e entender que o cinema também é uma grande questão na nossa vida. E por ser uma grande questão na nossa vida, ele é factível desde as suas origens, porque ele começou numa feira de ciência a ser pesquisado. E no Instituto Federal, né, de Ciência e Tecnologia, nós temos abertura por meio das nossas feiras para poder fazer pesquisas relacionando o cinema à ciência e acrescentando outros elementos multidisciplinares. Então, eu sou um professor que sou muito aberto a orientar trabalhos nessa área de cinema, até porque ela faz parte da minha trajetória mesmo de formação acadêmica, né? E nesse ano em especial, nós estamos participando da feira com um trabalho que é sobre um seriado, né? Uma animação. O seriado e a animação é uma das linguagens do cinema, é um dos formatos do cinema. Esse trabalho nosso, né, está aí concorrendo, está disponível no YouTube. E aí, para encerrar essa apresentação, não poderia deixar de ser diferente. Eu gostaria de apresentar para vocês, porque a grande maioria de vocês que estão assistindo essa palestra aqui são discentes, são alunos. Então, eu queria que também aqui nesse momento, né, nós tivéssemos aqui uma palavrinha, né, das 3 orientandas que eu tive aí nesse último ano, que foram minhas orientandas e fizeram um trabalho comigo sobre cinema e ciência, né? Ou seja, através de uma minissérie na Netflix, né? Que inclusive já adianto para vocês, graças a elas, ao talento delas, nós fizemos aí um artigo, né? Que foi aceito para publicação na revista lá da Universidade do Rio Grande do Sul, né, da Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos muito felizes que essa notícia saiu recentemente. E aí, eu só sou professor, só sou orientador, o mérito é todo delas. Então, eu gostaria que elas falassem um pouquinho para vocês dessa experiência de trabalhar com cinema dentro da iniciação científica no Instituto Federal. Aí eu vou chamar para falar primeiro a Amanda. Então, boa tarde. Obrigado, professor, por ter chamado a gente. Bem, para quem não me conhece, eu sou orientanda do professor, como ele tinha falado. Meu nome é Amanda Cotardi. E eu queria falar um pouco sobre a experiência que foi trabalhar, assim, com cinema, tudo. No começo, foi um pouco difícil, porque a gente estava tentando achar algum tema que a gente pudesse trabalhar. E a gente queria muito fazer, tipo, eu queria fazer muito sobre ficção científica, porque eu sempre fui muito de assistir filmes, tipo, que levasse o tema de ficção. A Heloísa queria muito falar sobre mulheres na ciência e o professor resolveu casar os dois e a gente ter uma série para falar sobre isso, que era Rick and Morty. O nome do nosso projeto é Representações do Feminino na Ciência em Rick and Morty. Então, a gente vai discutir sobre o feminismo científico dentro da série. Então, tipo assim, as personagens que estão lá presentes, a gente vai falar sobre elas, como elas interagem, e como o público que está assistindo vai reagir a isso. E assim, no começo eu não gostava muito da série, porque eu assisti só até a primeira temporada. Assim, era uma série que tinha era só poucas partes, assim, né? Dava para falar sobre pouca coisa com 12 episódios. Só que depois, quando ela foi prolongada, que ela teve segunda, terceira, quarta temporada, a gente pôde ver mais os personagens e discutir mais sobre a série. A série em si, eu gosto dela porque ela tem muitas in-jokes, que é tipo algumas referências que você pega. Ela tem referências sobre Jurassic Park, tem referências sobre muitos filmes antigos e também sobre várias teorias que a gente tem, tipo,
Ai, não consigo pensar em nada agora, mas, tipo, teoria científica, que todo mundo que tá no ensino médio, mais ou menos, consegue pegar. E, assim, com o tempo eu fui aprendendo a gostar e começando a ver por trás da série. E o que que ela podia contribuir para o nosso trabalho. Então, foi, sim, um grande feito nosso e eu estou muito feliz com a publicação do artigo. Agora eu vou passar para a Vitória falar. Oi, eu sou Vitória Carling Natalício, sou orientanda do Giovanni também, e eu meio que caí de paraquedas nesse projeto, porque eu estava em outro projeto e eu estava acabando de sair de lá, e aí o professor falou assim, nossa, tem um projeto super legal sobre ciência e você gosta, livro, você vai gostar e tal, e eu falei, tá, ok, eu topo. E aí eu saí de um e entrei em outro, totalmente sem saber de nada o que eu estava fazendo ali, até eu me situar. Eu, na verdade, não gostava de série animada. E aí eu conheci o Rick and Morty. Eu tive um pouco de preconceito no início contra a série, mas ao longo dos episódios a gente foi assistindo, a gente foi amando, e a gente é super fã agora. Então foi uma experiência muito legal. E ver que nós, como jovens mulheres, conseguimos apresentar esse projeto e for ter sido entregue um artigo para uma feira foi muito importante para a gente. Então, a gente se sentiu super realizada. E é isso, não desistam, vocês podem conseguir também, né? E agora eu vou passar para a Heloísa. Oi, gente, eu sou a Heloísa, também sou orientanda do professor Giovano e faço parte desse time, né, com essas duas meninas muito legais. Foi muito legal trabalhar com elas e está sendo até hoje, né? E assim, a gente começou o trabalho, eu tinha um grande problema com Rick and Morty, porque eu não curtia a série, de verdade, eu odiava. E aí, conforme a gente foi trabalhando e a gente foi analisando, esse ano a gente pegou a série para ver todas as 4 temporadas e a gente fez fichamento de cada episódio que a gente, né, achou importante para a nossa pesquisa. E assim, conforme eu fui entendendo a história, né, eu criei uma paixão muito grande. Então, assim, não só porque é uma série que é muito famosa, que as pessoas conhecem, né? Mas porque ela tem uma ideia por detrás dela, né? Por mais que ela seja majoritariamente, assim, satírica e tudo mais, ela tenha muita piada da parte do Rick, principalmente, ela é uma série muito importante. Então, assim, personagens como a Beth, que é a filha do Rick, e a Summer, que é a neta do Rick, né, a irmã do Morty, elas são, assim, mulheres emblemáticas. Então, assim, elas sempre estão acompanhando eles nas aventuras, de alguma forma, né? E é muito legal porque a série, ela é Rick and Morty, mas ela também conta, como é que eu posso dizer, o trajeto delas, né? Então, assim, a dificuldade no trabalho da Beth, a questão da Summer, que ela é uma adolescente, né? Ela tá no ensino médio. Então, assim, são dilemas que a série vai trabalhando junto com a questão científica. Então, assim, é muito legal. Eu sou muito fã de animação, né? Eu gosto muito. Eu acho que é muito mais legal, assim, ver uma animação, tipo aquelas da Disney, assim, porque parece que me emociona mais do que, assim, seres humanos mesmo, sabe? Mas, assim, eu gosto muito de animações e eu acho que essa questão da animação no cinema também, ela é muito legal. É muito divertido. Como dá para juntar nessa questão da arte que o professor falou com o cinema também, porque assim é muito legal ver as ilustrações tomando vida, assim, né? Ah, dá uma chance sim, porque é muito legal, é muito proveitoso. E assim, foi muito legal participar disso, é muito legal a gente trabalhar sobre cinema, porque a gente começa a criar um interesse maior, né? E assim, a gente teve muitas conquistas, como o professor mencionou, a gente conseguiu, né, submeter o artigo para uma universidade lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, é muito legal mesmo, é muito divertido trabalhar com cinema, porque é uma série. A gente viu uma série e a gente analisou ela. Então, a gente criar uma perspectiva crítica das coisas é muito importante. Eu tinha uma professora que a gente sempre fazia muitas leituras, né, de livros e a gente tinha que fazer resenhas.
E essa professora, ela sempre falava assim, que a gente não pode ver as coisas e só falar assim, nossa, que legal, gostei. A gente tem que ter um olhar crítico. Você gostou, você não gostou, o que, que dá para tirar proveito disso, o que, que não dá? E eu acho que isso se aplica muito à questão do cinema, né? Porque são muitas coisas que a gente pode ver e a gente tem que assistir, não só por assistir, né? A gente tem que assistir para a gente entender e compreender. Então, eu acho que é muito importante isso e eu queria fechar agradecendo, principalmente a presença de todos vocês, e também do professor, que deu essa oportunidade para que a gente pudesse falar aqui. Muito obrigada, professor. De nada, pessoal. Sobre animação, eu vou só passar aqui rápido um trechinho para vocês quando as minhas orientandas estavam falando, eu lembrei desse filme aqui, que é de um diretor chamado Jan Svankmajer. Ele é da República Tcheca, e eu acho, vocês estão percebendo aí o idioma aí todo tcheco, né, no início do filme, e ele leva o conceito de cinema de animação ao extremo. Eu recomendo demais todos vocês a conhecerem a obra do Jan Svankmajer, né? Claro que não vai dar para nós vermos o filme dele todo agora, ele tem mais de 100 curtas disponível no YouTube, né? Mas, assim, vejam pelo menos um trechinho aí, nem que seja 1 minuto, para vocês terem dimensão do que eu estou falando. Esse filme se chama Diálogos, né? E mostra sobre como é difícil as pessoas dialogarem, né, no mundo contemporâneo. Mas o mais interessante aí é pensar como que esse cara fez isso, né? Como que ele conseguiu juntar todos aqueles materiais e virar uma pessoa, enfim, vale a pena conhecer o Jan Svankmajer. E aí, pessoal, é isso. Agradeço vocês pela participação. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição agora para bater um papo aí com vocês. Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então tá. O pessoal acho que mais agradeceu, né? Alguns tiveram que sair por conta do horário. Mas se alguém quiser se manifestar, perguntar, né, pelo microfone mesmo. E agradecer mais uma vez, professor Giovanni, pelas falas, pela palestra, pelo ensinamento, foi muito bacana, foi muito gostoso, muito prazeroso. Agradecer, e aí já vou encerrar a gravação, pode ser? Pode. Um abraço, então, pessoal. Até a próxima, hein? A próxima palestra minha vai ser sobre a história do rock agora, beleza? Abraço, então. Até mais.